Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo número 2. Atos, capítulo 2. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, vamos falar sobre a comunhão entre irmãos e o poder que a comunhão entre os irmãos traz para as nossas vidas, pessoalmente, e para a Igreja do Senhor. Quando nós perguntamos para que serve a Igreja, porque é que Jesus instituiu a Igreja? Nunca nos esqueçamos que a Igreja não é uma criação humana. Foi o Senhor Jesus que criou e disse: edificarei a minha igreja. Então, nós temos de ter em consideração que a igreja não é apenas uma conveniência ou algo que deriva de um contexto histórico, cultural, mas é algo que o Senhor tinha na sua mente e que Ele criou. E não apenas Ele criou a igreja e prometeu que a edificaria. Ele considera a igreja a sua noiva. E nós lemos em Efésios, quando Paulo fala do casamento, ele diz: o homem deixará o pai e a mãe, se tornará uma só carne, e o amor que ele tem pela noiva, ele diz assim: mas isto digo a respeito de Cristo e da igreja. Paulo está a falar do marido e da esposa e de repente ele transita para a igreja e Jesus. Então nós vemos aqui, irmãos, uma imagem que nos dá a entender a profundidade do amor que o Senhor tem pela sua igreja. Por isso nós não podemos, primeiro, ignorar a igreja, segundo, dizer mal da igreja, não a igreja humana, mas a igreja de Jesus, e terceiro, viver como se nós pudéssemos ter uma espécie de uma fé com uma ligação pessoal, indireta, ao céu, ignorando a igreja. Isso não existe na Bíblia. Aquele que crê em Jesus, ele passa a ser batizado no corpo e passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, meus irmãos, se nós entendermos isto, nós podemos perguntar porque é que o Senhor instituiu a igreja. E há várias respostas possíveis. Mas uma delas é aquela que nós vamos abordar aqui nesta manhã. É para que nós possamos experimentar os benefícios da comunhão. A comunhão entre os irmãos. Não é apenas para outros objetivos, que são também muito importantes, mas hoje vamos fixar-nos neste, a comunhão. E nós podemos perguntar se de facto isto é uma coisa assim tão importante na Igreja do Novo Testamento, por exemplo, que é o nosso modelo de igreja. Quando nos perguntam qual é a vossa linha doutrinária, a nossa linha doutrinária, irmãos, é nós aproximarmos o mais possível do modelo do Novo Testamento, sem nos fixarmos, procurando crescer, procurando e nos adaptando àquilo que nós vamos entendendo pelo Espírito, que é o plano do Senhor para a Igreja. Ora, então nós vemos aqui no texto que está projetado, nós vemos aqui, logo no início da Igreja, lemos, perseveravam, e vemos aqui 4 pontos. Perseveravam, primeiro, na doutrina dos apóstolos. Segundo, na comunhão. Então reparem, irmãos, que é tão importante a comunhão que aparece logo em segundo lugar. Primeiro, a igreja tem de ter a doutrina. A palavra doutrina quer dizer o ensinamento.
Didascalia, que é a palavra doutrina, é que está na origem da palavra didática, que é ensinar. Então, perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos. Os apóstolos tinham recebido do Senhor muitas revelações, muitas orientações, e agora eles estavam a transmitir à igreja. Era a doutrina deles, a doutrina dos apóstolos, aquela que nós também temos de conhecer e que está, sobretudo, registada no Novo Testamento. O Novo Testamento tem a doutrina dos apóstolos. Mas logo em segundo lugar aparece a comunhão. A comunhão. E depois reparem que o que se segue é quase que um desdobramento da comunhão. Porque diz, no partir do pão. Ora, o partir do pão, o que é? É a ceia do Senhor. Que é feita como? Na comunhão entre os irmãos. E nas orações. Claro que há orações pessoais, mas aqui também nós lemos as orações que depois são feitas em conjunto. Pedro, por exemplo, é preso e a igreja ela fica em oração. Então, a oração também na comunhão dos irmãos. Então, nós vemos aqui a doutrina, muito bem, o fundamento. Nós não podemos ter igreja se não for conforme ao ensinamento dos apóstolos. Não é conforme as conveniências, as modas. Não é o que está aqui. Esta é a doutrina, temos de seguir o que está aqui na palavra de Deus, no Novo Testamento. Mas, em segundo lugar, a comunhão com aquilo que se segue. O partir do pão, a ceia, as orações. E depois nós vemos, irmãos, um aspecto assim muito, que ilustra muito como é que a igreja vivia a comunhão. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, não é que eles, o templo é em Jerusalém, não é que eles fossem adorar no templo como aos judeus, mas apenas havia, sobretudo numa parte de um átrio chamado Pórtico de Salomão, havia espaço para os discípulos se reunirem, porque já eram muitos. Lembram-se quantos eram quando se converteram logo no dia de Pentecostes? Quantos eram? 3.000. Irmãos, ter espaço para 3.000 pessoas, claro que não iam 3.000 de uma só vez, mas devia ser muita gente. Passados uns dias, o Senhor opera um grande sinal através das mãos de Pedro e João. Quantos é que se convertem? 5.000. Era muita gente. Então, eles perseveravam unânimes no templo. Mas depois lemos, partindo o pão, onde? Em casa. Não era no templo. Não estava lá o apóstolo Pedro, não é? A distribuir a ceia, se calhar com uma veste especial, há pessoas que imaginam essas coisas, e a distribuir assim, os diáconos, a distribuírem a ceia. Não, irmãos, eles faziam a ceia onde? Os irmãos ainda não interiorizaram isto. Onde? Nas casas. Então, nós temos hoje reuniões nas casas, não é? É um lugar ótimo para fazer a ceia. Pastor, nunca ouvi isso. Mas é o que está aqui escrito. Faziam nas casas. Mas, comiam juntos. Então, havia muito hábito deles terem uma refeição em conjunto. E eu, aliás, devo acrescentar, para muitos talvez fosse a única verdadeira refeição da semana. Porque havia muitos pobres, órfãos, viúvas, e talvez fosse o momento até em que eles se alimentassem. Hoje nós não temos, enfim, essa necessidade. Mas partilhar uma refeição, os irmãos, nós fazemos isso. Aliás, até acho como um bocado de exagero, porque nas reuniões em casa onde eu vou, eu venho de lá até aqui. Eu não vou contar as coisas que eu vejo aparecer em cima da mesa no final, mas são, de facto, às vezes um bocadinho até exageradas. Mas é isso mesmo. Com alegria e com simplicidade. Duas coisas muito interessantes. Alegria e simplicidade. Irmãos, ninguém ia fazer fretes. Ai, eu hoje tenho reunião. Ai, meu Deus, dá-me paciência, ajuda-me, Senhor, nesta prova. Ninguém ia fazer fretes. Iam com alegria. A alegria de quê? Da comunhão. De estarem juntos. De ver os irmãos. E com simplicidade.
Nada de complicado. A igreja nunca foi nada de complicado, sempre foi muito, muito simples. Quando a igreja começa a ficar muito sofisticada, já está a afastar-se do modelo do Novo Testamento. Já é uma coisa assim, muito técnica, muito sofisticada. Então hoje nós entramos às vezes em recintos onde há jogos de luzes e o pregador aparece e há um foco que aparece. Irmãos, meu Deus, se isso acontecesse comigo, eu escondia-me aqui atrás do púlpito. Louvor sofisticado, uma coisa, um som, não sei o quê, uma projeção. Irmãos, se entrasse algum desses irmãos numa igreja dessas, ele dizia assim, o que é isto aqui? O que é isto? Não, isto é a igreja. É a igreja. Então, simplicidade, alegria e simplicidade. Louvando a Deus e depois caindo na graça de todo o povo. O povo, até talvez muitos nem concordassem com a mensagem, mas eles eram atraídos pela alegria, pela maneira de ser, pelo amor que emanava daquele grupo, não é? E agora a consequência. E todos os dias, o que é que acontecia? Acrescentava quem? O Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Irmãos, ouçam agora isto. Eles não tinham reuniões de evangelização. Não tinham reuniões de evangelização. Não. Mas então como é que evangelizavam? Todos os dias. Mas como? Porque as pessoas eram atraídas. Viam ali a presença do Senhor, a alegria, a comunhão, e as pessoas diziam, é isto que eu quero. Eu preciso disto. Este Deus, que não é um Deus castigador, um Deus distante, esta fé que eles têm, que não é aquela coisa como os judeus estavam habituados, ritual para a direita, ritual lava as mãos ali, queimamos. E eles queriam isso. E a presença do Espírito, o Espírito Santo, Jesus vivo no meio da igreja, e as pessoas iam se salvando. Todos os dias. Não era preciso fazer um culto de evangelização. O apóstolo Pedro vai pregar hoje às 19 horas. Venham assistir. Participação especial do Grupo Coral de Antioquia. Muito bem, a seguir. Então, meus irmãos, a comunhão é, no Novo Testamento, a marca da Igreja de Cristo. E nós estamos sempre a aplicar isto a nós, porque nós às vezes, este é o modelo, e nós às vezes estamos aqui e nós temos que nos ir aproximando. E eu acho que nós não estamos aqui. Mas talvez o senhor esteja a achar que eu estou muito otimista, mas eu acho que nós estamos aqui. Mas temos que nos ir aproximando cada vez mais para que nós sejamos a Igreja de Jesus. É aquilo que nós queremos ser, não é, irmãos? É a Igreja de Cristo, porque Jesus diz assim, edificarei que igreja? A igreja evangélica? Não, edificarei a minha igreja. Então, se nós estivermos nele, fazendo aquilo que ele revelou, ele vai edificar, irmãos, e não há dúvida que ele vai estar com a igreja vai vencer todos os obstáculos. Porquê? Porque é a igreja de Jesus. Se nós quisermos começar a derivar e a fazer a nossa igrejinha, a nossa moda e tal, aí o Senhor diz, pronto, então, fiquem com isso, divirtam-se. E eu vou buscar outros que estejam dispostos a ser a minha igreja. A palavra para comunhão é koinonia, que significa companheirismo, compartilhar, ter em comum, comunhão. Aparece 20 vezes no Novo Testamento, e é o seguinte, a comunhão, esta koinonia de que fala o Novo Testamento, ela é algo que pode existir apenas entre os crentes verdadeiros que estão unidos pelo Espírito em Cristo. Então, isto é muito importante porque esta comunhão não é uma comunhão que existe entre amigos. Nós somos todos amigos, então vamos tomar aqui um chazinho todos juntos e isto é comunhão. Não, a comunhão é espiritual. Se não for uma comunhão espiritual, não é comunhão. É outra coisa, é sociabilidade, é amizade, é o que nós quisermos, mas não é
a comunhão de que fala a palavra de Deus. Então, irmãos, temos de entender isto. Não é por nós fazermos um churrasco e convidarmos as pessoas que há comunhão, não é isso. A comunhão é algo que tem uma base espiritual. É para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que se converteram, aqueles que nasceram de novo e que são unidos pelo Espírito Santo. Não é por uma questão de amizade, eu olho para o Joel e digo assim, olha, eu simpatizo, eu e o Joel temos algo em comum, nós gostamos do mesmo clube de futebol. Não é por causa disso, irmãos, é algo que ultrapassa tudo aquilo que seja humano, porque é uma ação do Espírito Santo. Esta é a comunhão. Nós vemos, irmãos, a seguir, que uma forma de nós também detectarmos a importância da comunhão no Novo Testamento é que nós encontramos imensas vezes uma expressão que é uns aos outros. Uns aos outros. Eu vou ler aqui, para não estar a perder tempo, alguns exemplos, mas há muitos, muitos mais. Os irmãos, depois, ao lerem o Novo Testamento, vão ver como aparecem muitas vezes. Diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui a gente já podia falar uma hora, não é? Outro. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, quer dizer, não deixando de nos congregar. Às vezes há irmãos que acham que congregar que não é uma coisa secundária e vão à igreja para assistir, como se assistem a uma tourada, a um espetáculo. Então vão para assistir. Estão fora da comunhão. A comunhão não tem nada a ver com isso. Congregar, nós temos de nos congregar, temos de nos reunir. Isso é a parte física da comunhão. Eu não posso dizer assim, olha, eu não posso estar na igreja, mas estou convosco em espírito. Faça isso quando for para o emprego. Eu hoje não vou trabalhar, mas estou em espírito. Irmãos, congregar é um aspecto básico da comunhão entre os irmãos, deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Portanto, já naquele tempo havia alguns que eram independentes. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Benefícios da comunhão entre os irmãos. Bom, quando há comunhão, há vários benefícios. Vamos aqui ver apenas 4, mas podemos acrescentar outros. Um deles é o encorajamento mútuo. Aliás, a palavra que podíamos colocar aqui como resumo de tudo isto é a palavra edificação. Quando nós lemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele, ao falar dos dons espirituais, etc., ele diz assim, seja tudo feito para edificação. Então, o objetivo da comunhão qual é? Edificação. E nós podemos desdobrar isso, por exemplo, encorajamento. Nós todos passamos, às vezes temos semanas que são semanas terríveis. Tudo aconteceu de errado, no emprego ou em casa, um problema que surgiu. E nós reunimos-nos e há ali, na reunião, encorajamento. Às vezes pode ser até o Senhor que fala connosco, pode ser um irmão que é usado, pode ser um dom, mas nós somos encorajados. E é tão bom, eu preciso muito de encorajamento. Os irmãos também? Os irmãos às vezes não se vão um bocadinho abaixo? Nós somos assim, somos muito fraquinhos e sopra um vento e a gente já fica. Ajuda espiritual e material. Ajuda espiritual, às vezes aqueles irmãos que começam a desviar-se, a ir por caminhos, às vezes quando são os mais fracos na fé, eles desviam-se muito facilmente, porque não têm firmeza ainda, às vezes porque são novos na fé, outra vez porque não têm estrutura espiritual, então aparece uma coisa qualquer e lá vão eles, não é? O apóstolo Paulo diz, levados por todo o vento de doutrina, quer dizer, sopra um vento, aí vão eles. Nós temos que ajudar.
E material. Material. Às vezes nós precisamos de ajudar um irmão que está a passar uma fase que não tem recursos ou tem que ter uma consulta no hospital e não tem quem o ajude a ir. Nós temos que ir, irmãos. Temos que ajudar, participar. E temos feito isso, graças a Deus. Outro aspecto, correção em amor. Corrigir é um ato de amor. Quando alguém está a fazer alguma coisa errada, nós, como igreja, nós temos o dever de corrigir. Agora, corrigir não é dizer assim, seu malandro, seu apóstata. Não é isso. Corrigir em amor. Chamar, irmão, venha cá. O irmão acha que isto assim, esta atitude que o irmão tomou, isto está certo? Diga lá. Não está, pois não. É preciso melhorar isso na sua vida, meu irmão. Eu estou aqui ao seu lado para ajudar. Vamos ajudar. Em geral, são os pastores que devem fazer isso. Mas há um nível também em que os irmãos podem ajudar. Agora, peço, por favor, que não comecem agora a exortar-se uns aos outros, que às vezes corre muito mal. Falem com os pastores que eles vão procurar ajudar nessa área. Em vez de indiferença, a pessoa está errada, está a caminhar para o abismo e nós dizemos, olha, paciência. Eu já achava que ele não estava bem. O irmão cai, assim, caiu, já estava a prever. Irmão, que frieza. O irmão não faz nada. Nós temos que dizer, olha, isso não está certo. A palavra de Deus diz que não é assim. Cada pessoa, pois, é livre de fazer o que quiser. Corrigir em amor e demonstrar na comunhão o verdadeiro amor fraternal, ao contrário do egoísmo ou do individualismo. Eu aqui, irmãos, queria tocar nesta parte, porque eu acho que isto é muito importante. Eu creio que todos os irmãos têm noção de que nós estamos a viver um tempo de uma cultura altamente egoísta e individualista. É o eu, ou então é o eu mais aquela família nuclear, eu e os meus filhinhos, e formam ali um bloco e o resto do mundo não existe. Essa cultura é algo que é destrutivo para a Igreja. A Igreja é, por natureza, feita de gente aberta aos outros. Não pode ser essas pessoas fechadas. E são impenetráveis. Às vezes a gente quer até ajudar e a pessoa não fala. Irmão, há algum problema, alguma coisa, e a pessoa não fala, não diz. Ninguém consegue, porque ela está refugiada na sua fortaleza e essas pessoas têm muita dificuldade em viver em comunhão, muita dificuldade. Mas nós temos que as cercar com paciência, com amor, não é? E às vezes, no momento certo, essas pessoas abrem-se e sentem pela primeira vez na sua vida o amor dos irmãos, que é uma coisa tão boa. Os irmãos que já têm sentido, eu tenho sido muito beneficiado por isso, o amor dos irmãos. É algo extraordinário, não é, meus irmãos? Algo extraordinário. Então, são benefícios da comunhão entre os irmãos. Agora, irmãos, como praticar essa comunhão? Vamos voltar ao modelo da Igreja primitiva e eu vou acrescentar aqui um toquezinho de história da Igreja, mas só um bocadinho, que é a Igreja dos primeiros 3 séculos. O que é que acontece nos primeiros 3 séculos? E porquê os primeiros 3 séculos? Porque no 4º século houve um acontecimento que mudou muito a história da Igreja. A Igreja viveu durante 3 séculos assim meia semiclandestina, às vezes perseguida, houve algumas vagas de perseguição. Não foi durante os 3 séculos que a Igreja foi perseguida, mas houve vagas de perseguição que foram muito preocupantes, muito aflitivas. Mas depois chega ao século IV e acontece o seguinte: há um imperador chamado Constantino que, por razões que agora não vêm aqui ao caso, ele diz que se converteu ao cristianismo. Os historiadores dizem que foi mais um oportunismo político que outra coisa. E lá, mais para o fim do século IV, com outro imperador chamado Teodósio, a Igreja tornou-se oficial, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. Pensem bem nisto. A Igreja que foi perseguida por Roma, 300 anos depois, o cristianismo torna-se
a religião oficial. Por exemplo, os funcionários públicos do Império tinham de ser cristãos. O imperador começou a dar dinheiro aos pastores, aos bispos da Igreja. Deu-lhes templos. Templos que eram dados aos pagãos, que eram usados para o culto pagão, foram doados, fizeram uma limpezazinha e puseram lá uma cruz e tal, igrejas cristãs. Os imperadores começaram a dar fortunas para a construção de grandes catedrais. E houve, irmãos, uma inversão completa da Igreja a partir do século IV, dando origem àquilo que hoje se chama a Igreja Católica Romana. E depois também a Igreja Ortodoxa, quando houve um cisma em 1054. Então, há de facto uma mudança drástica na vida da Igreja a partir do século IV. Então a nossa pergunta é, antes desse grande acidente, como é que a Igreja vivia? E nós vemos no Novo Testamento e temos também algumas informações sobre a maneira de viver da Igreja. O que é que nós vemos no tempo da Igreja Apostólica? É isto que nós estamos aqui a ver. Eles praticavam a comunhão, reunindo-se no templo. É claro que era um espaço que não era propriamente para terem comunhão uns com os outros. Se houvesse 1000 pessoas, às vezes mais de 1000, as pessoas não iam propriamente ter comunhão, orar uns pelos outros. Não era, era para ouvir o ensinamento, para receberem a doutrina dos apóstolos. Era sobretudo para isso. E nas casas, aí sim, aí era um espaço mais privado e pouco a pouco as casas tornaram-se, de facto, o lugar privilegiado das reuniões dos primeiros cristãos. A seguir, porque nas casas? Nós começamos a ver, irmãos, não vamos aqui ler os textos que no Novo Testamento falam das reuniões em casa, porque não teríamos tempo, mas porque é que, de repente, a Igreja começou a reunir-se nas casas? Bom, o templo em Jerusalém foi só para a Igreja de Jerusalém, mas a Igreja dispersou-se por muitos lugares, onde não havia templo, claro. Mas o próprio templo em Jerusalém foi destruído no ano 70. Isto é uma coisa que os irmãos podem reter na vossa memória. O templo de Jerusalém durou, depois de Cristo, 40 anos. Nem chegou. E Jesus tinha dito que não ia ficar pedra sobre pedra. Então, o templo desapareceu. A igreja foi dispersa. Houve uma perseguição ainda no tempo dos apóstolos, em Jerusalém, e nós lemos que a igreja foi por toda a parte. E por onde eles iam, o Evangelho iam-se espalhando. Como é que o Evangelho se espalhou por todo o Império? Iam abrindo salõezinhos com uma placa à porta, Igreja Cristã? Não. Eles reuniam-se onde? Nas casas. De uma maneira espontânea. Então, havia um irmão que se converteu na cidade tal, na aldeia tal, e ele abria a sua casa e, em geral, uma vez por semana, geralmente no dia que nós hoje chamamos de domingo, que era o primeiro dia da semana, as pessoas juntavam-se e reuniam-se nas casas. E foi assim. Era numa casa ali, depois passava para outra, daqui a um bocadinho havia já um distrito muito grande, com muita gente. Os apóstolos iam visitando os locais, iam levantando pastores locais. Os pastores o que eram? Eram irmãos da igreja local, que eram reconhecidos também pela igreja, e o Senhor revelava, olha, este homem aqui, e ele vai ser o pastor. Não era um homem que vinha de fora, que tinha tirado um curso de 5 anos com uma pós-graduação nos Estados Unidos. Era um homem simples. Era um lavrador, era um operário, era um negociante, mas era um homem de Deus e aquela igreja reconhecia nele qualidades para ser seu líder. E os pastores eram levantados. É interessante, irmãos, havia mais do que um pastor em cada congregação. Havia vários. E hoje nós estamos também a procurar fazer isto. Nós temos aqui na nossa igreja, sabem quantos pastores? Temos 4. 2 têm estado lá embaixo, eu e Macias estamos aqui, mas nós temos muitas outras atividades fora dos cultos.
Então, é isso mesmo. A igreja foi dispersa e a casa tornou-se o ambiente de reunião da igreja durante 3 séculos. Irmãos, durante o tempo em que a igreja mais cresceu, a igreja não tinha templos, não tinha homens especiais, líderes especiais, não tinha internet, não é? Reuniam-se nas casas. A seguir, eu encontrei esta imagem, que é uma procura de reconstituição de como seria uma reunião naquele tempo. Eu queria dizer aos irmãos o seguinte: isto não é nenhuma fotografia que nos chegou, está certo? É apenas uma especulação, mas uma especulação dentro da realidade histórica. Como é que seria uma reunião dos nossos irmãos? Então nós vemos, ou é um grupo pequeno, que está... Ali tem as crianças, tem as pessoas mais idosas, tem os homens, e há um que lê alguma coisa. Eu imagino que seja ou alguma porção do Antigo Testamento, ou talvez também já textos estavam a chegar do Novo Testamento, por exemplo, cartas de Paulo, os Evangelhos, que estavam a começar a chegar à Igreja, e depois o Novo Testamento foi fechado como tal, só mais tarde, de facto. Mas os manuscritos já circulavam com muita, muita abundância. E havia alguém, às vezes, o que está ali, às vezes era chamado o presidente, que no fundo era o líder, o pastor. Às vezes também aparece em referência que era o leitor. Havia alguém que lia. E o leitor era alguém que tinha uma qualidade muito importante. Sabia ler e escrever. Porque a maior parte não sabia. Então, ele sabia ler. E ele lia para os irmãos. Então, lia. Carta de Paulo aos Efésios. Ele lia. E as cartas iam passando de lugar para lugar, não é? Iam também sendo traduzidas para outras línguas e os irmãos prestavam atenção. Eu vou ler aqui uma descrição de como seria essa reunião. Durante os primeiros 2 séculos, a Igreja reuniu-se em pequenos grupos nas casas dos seus membros, à exceção de reuniões especiais em salas de aula públicas ou em mercados. Por exemplo, Paulo, ele reuniu-se numa escola de um homem chamado Trajano, agora não sei se é Trajano, onde as pessoas podiam reunir em muito maior número. Significativamente, estes 2 séculos marcam o avanço mais poderoso e vigoroso da Igreja, que talvez nunca tenha sido igualado. A falta de edifícios da Igreja não foi um obstáculo para a rápida expansão da Igreja. Em vez disso, parecia uma ajuda positiva. Outro irmão diz assim: a expressão na Igreja refere-se a uma assembleia de crentes. Não há sugestão de um edifício especial. De facto, a ideia de uma igreja como representando um edifício é totalmente estranha ao Novo Testamento. Os irmãos dirão: então, pastor, vamos deitar abaixo deste edifício? Não, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer o seguinte, que nós temos a grande bênção de ter este edifício. Agora, uma coisa, irmãos, não vamos chamar este edifício igreja. Eu sei que é muito difícil, eu também chamo assim. Vou à igreja. Não é? A palavra igreja quer dizer assembleia, reunião. Então, é uma palavra estranha que nós temos na nossa cultura. Vou à igreja. Mas a igreja, quem são a igreja? A igreja são os membros, são as pessoas. Hoje podem estar aqui, amanhã podem estar noutro lugar. Mas aqui é bom, porque aqui nós temos a parte pública da igreja. Nós ensinamos. Eu já vou falar sobre isso. A seguir, então, como era a reunião dos primeiros cristãos? Era um grupo pequeno, 30, 50 pessoas, porque não cabiam. Havia, no formato das casas daquele tempo, havia uma área central chamada o átrio, e ali as pessoas se reuniam talvez com maior número. Era uma reunião informal, informal, mas com ordem. O apóstolo Paulo, ele diz, em 1 Coríntios 14, que tudo tinha de ser feito com ordem e decência. Não era uma coisa assim, informalidade, não era cada um fazer o que quisesse, havia ordem. Era lida e comentada uma porção bíblica, na medida em que o líder tinha conhecimento,
A ceia do Senhor era ministrada com frequência, se não fosse semanal, andava por aí. Não havia, agora, o que é que não havia? Não havia púlpito, bancos, instrumentos musicais, pelo menos que a gente saiba, nem templo, muito menos altar, cruzes, imagens, que vão aparecer mais tarde, a partir do século IV, vão aparecer as igrejas, o altar, não é? Eu já ouvi uma vez alguém dizer, chamou ao púlpito altar, e eu fiquei horrorizado, assim, irmão, irmã, por favor, não chame isto de altar, que isso é contra o ensino da palavra de Deus. O nosso altar não é isto aqui é uma mesa para pousar o microfone, a Bíblia e pôr umas flores para ficar bonito. Não tem nada de altar aqui. Então, o pastor vinha da igreja, a sua origem era a igreja, separado pelo Senhor, não havia uma hierarquia imposta, era uma hierarquia que vinha da autoridade espiritual. Os irmãos mais experientes eram mais respeitados, é óbvio. E a reunião podia ser participada por todos. Eu sobre esta reunião vou falar logo a seguir. Então, o apóstolo Paulo, este texto para nós é muito, muito importante. O apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, como era, ou como devia ser, a reunião dos irmãos. Então ele diz assim, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais ou quando vos reunis. O verbo aqui é um verbo que é synagoge, que quer dizer, que está na origem de sinagoga, que é reunião. Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo. O que é o salmo? Ainda há pouco nós cantamos um salmo. Repararam? Qual foi o salmo? Isso, Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Cantamos um salmo. Eles cantavam salmos. Tem doutrina, que é a parte da leitura, do ensinamento. Nós estamos aqui a fazer hoje, não é? O que estamos a fazer é isto, a doutrina. Tem revelação, tem língua e tem interpretação. O que é revelação, língua e interpretação? São dons espirituais. Então nós vemos, irmãos, que há aqui uma indicação de como a igreja tem que ter estes elementos. Tem de ter louvor simples. Irmãos, hoje nós estamos a ver muitos que se estão a desviar para um louvor tipo espetáculo. Isso não tem nada, eu não sou nada contra os espetáculos de louvor, embora fique um pouco constrangido quando se usa o nome do Senhor em concursos de televisão, etc. Eu fico um bocado constrangido, porque o nome do Senhor é santo. Então nós não podemos estar a usar o nome do Senhor de qualquer maneira. Mas o louvor é simples. Nós não precisamos ter aqui cantores aqui à frente com microfones, a abanarem-se. Nós não precisamos disso. O louvor é da igreja, da congregação. Nós dizemos o louvor é congregacional. O louvor é um instrumento, ou dois, ou três, tocando discretamente, para a igreja cantar. Não é para os cantores cantarem e fazerem uma exibição e depois todos batem palmas e a igreja está lá a ver navios. Não, o louvor é para a igreja cantar, para a igreja participar. Agora, e tem que haver dons espirituais. Está certo? É claro que há tempo para tudo. Nós aqui estamos, sobretudo, virados para quê? A seguir. Nas reuniões públicas, e nós podemos dizer, hoje aqui de manhã, nós temos uma pequena reunião pública. É destinada a quê? Ao ensino. Nós também temos louvor e adoração. E é tão bom quando nós nos juntamos para cantar. Não é bom, irmãos? Cantamos todos. No outro dia uma irmã disse, eu hoje cantei, até me dói a garganta. Disse, é isso mesmo. Pastor, e os desafinados? Também têm direito a cantar. Eu acho que deve haver um afinador que os anjos passam, quando chega ao céu vem tudo direitinho. Irmão, o importante é nós cantarmos de coração, mas cantar. E uma coisa, nós vamos depois ensinar os irmãos a fazer uma coisa, mas eu hoje não quero assustar ninguém, que é fazer barulho. Louvor tem de ter barulho.
Barulho não é confusão. Mas louvor tem de ter a expressão vocal de louvor. Eu às vezes digo assim, aleluia, mas até digo baixinho, tenho medo que algum irmão acorde. Porque os outros irmãos, às vezes assim, irmãos, a paz do Senhor. Irmão, a paz do Senhor. E às vezes o irmão diz, está bem, amém. Louvor tem de ter voz. Mas isso fica para outra. E para a pregação do Evangelho, evangelização. Muito bem, temos de pregar o Evangelho. Pedro pregou o Evangelho. Reuniu-se um grupo ali e ele, pomba, pregava. Paulo pregou o Evangelho. E nós aqui temos um espaço público, em Espinho, nós às vezes reunimos as pessoas, vem um grupo grande, e o que é que nós fazemos? Pregamos o Evangelho. Muito bem. Agora, nos pequenos grupos, podemos chamar células, reuniões, como os irmãos quiserem, aí nós podemos complementar o que não pode ser feito numa reunião com mais pessoas. Então, é difícil nós termos comunhão uns com os outros se os irmãos estão a ver dos outros as costas, não é? Os irmãos estão a perceber, os irmãos estão a ver a mim de frente, mas aos outros estão a ver de costas. Olha, eu conheço aquelas costas. Deve ser a Mariazinha, não é? Olha, aquela careca também conheço. Mas não pode haver comunhão a ver costas e carecas, não é? Tem que se ver as pessoas. Então, nos pequenos grupos, nós temos possibilidade de ter comunhão entre os irmãos, para orarmos uns pelos outros, não apenas ali, mas durante a semana nós vamos orando uns pelos outros, para assistência nas dificuldades. Ao irmão que está aflito, ele liga, vai logo alguém para ajudar, é assim. E, sobretudo, para exercitar os dons espirituais. E eu creio, irmãos, que nós temos de evoluir aqui na nossa igreja neste sentido. Nas nossas reuniões nos lares, nós temos de nos habituar a usar os dons espirituais, conforme o Espírito Santo nos dirigir. Há muita liberdade para o Espírito Santo operar quando nós estamos reunidos numa casa. Agora, eu uma vez fui a uma casa, eu não estou a criticar, porque eu sei que foi tudo feito de bom coração. E então, como é que estava a casa? Estavam cadeiras viradas como aos bancos, sofás e uma mesinha para o pastor. Parecia a igreja aqui de Gaia. Eu disse, irmãos, a reunião tem de ser em círculo, nós temos de nos ver uns aos outros. Temos de ver a cara uns dos outros. Uma reunião em casa não é para repetir o modelo de uma reunião na igreja que é pública. Temos de nos ver uns aos outros, ver a carinha uns dos outros, falarmos uns para os outros. E ali nós podemos exercitar os dons espirituais. Então, conforme o Espírito Santo nos dirigir. Então, eu desafio os irmãos, começam a reunião. E outra coisa, as reuniões nas casas não são para evangelização. São para comunhão. Mas não pode haver evangelização. Isso vai acontecer, naturalmente, vai acontecer. Mas o objetivo não é atingir os vizinhos e atingir... Não, o objetivo é comunhão. O resto vem depois. Compreendem, irmãos? O resto segue-se naturalmente. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, exercitar os dons. O dirigente começa e diz, irmãos, vamos orar, clamar pelo sangue de Jesus. Senhor, e agora toma nas tuas mãos a direção desta reunião. Um irmão diz, eu tive uma visão. Eu via que nós orávamos por esta irmã. O líder levanta-se, chama outro. Irmãos, vamos impor aqui as mãos. Não é? Um diácono, pastor, impor as mãos. Senhor, cura esta irmã. Em nome de Jesus, cura. E pode acontecer uma cura ali. Quando a pessoa está sentada na sala de estar e o Senhor opera uma cura. E nós sentamos e o irmão diz, eu gostava de cantar aquele hino, Jesus está aqui, tal, tal. Vamos cantar. E depois o irmão, o líder, pode ter uma palavra. Hoje mostrou-me que nós vamos ler aqui este texto
e vamos meditar brevemente sobre este texto. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele não vai fazer ali um estudo doutrinário. Isso é, já temos aqui. Já temos aqui o suficiente. Temos os seminários, curso bíblico. Ele vai apenas meditar num texto e vai deixar que o Espírito Santo continue a operar. Meus irmãos, se nós conseguirmos, e estamos a caminho disso, se nós conseguirmos, nós já temos reuniões nos lares, já foi um passo gigantesco que nós demos. Se nós conseguirmos que estas reuniões se tornem nestas reuniões de que Paulo fala, eu digo aos irmãos que nós vamos dizer assim, eu quero estar e não quero sair de lá, porque é o céu, é a presença do Senhor. É um alvo a atingir, não é uma coisa que a gente vai atingir para a semana, mas é um alvo, é um modelo que nós temos na Palavra de Deus. A seguir, então, balanço estamos a chegar ao fim do ano, temos de fazer um bocadinho de avaliação. Balanço. Nós já avançamos muito nos pequenos grupos, sobretudo nas casas. E nós vamos pensar em ter uma reunião para testemunhos, porque há coisas tão maravilhosas que está a operar, eu queria ouvir até os testemunhos. E os testemunhos edificam-nos muito. Então nós vamos ter uma reunião em que os irmãos que estão nas casas podem contar as suas experiências. Agora, também sabemos o seguinte, temos de crescer muito, precisamos de aperfeiçoar as reuniões, que não podem ter um formato de culto público. Isso aí, meus irmãos, isso aí é que não dá. Querer fazer nas casas o que se faz aqui, isso não dá. Essa formatação tem que sair da nossa cabeça. E colocarmos o formato bíblico desta reunião de que Paulo fala em 1 Coríntios. As reuniões dos grupos não têm como principal objetivo a evangelização, mas a edificação dos irmãos, já falei. A salvação de vidas vem como consequência da qualidade espiritual do grupo. E os irmãos vão ver, porque o que está escrito em Atos é muito interessante. Assim. E o Senhor acrescentava todos os dias. Irmãos, não é uma coisa, um esforço. Irmãos, vamos cerrar os dentes e fazer força e vamos convidar. O Senhor diz, o Senhor acrescentava. Vão surgir oportunidades. Falar ao vizinho. O vizinho está a passar uma luta e nós dizemos, olha, eu vou orar por si, porque Deus tem poder. Não comece logo a pregar à pessoa. Não diga, olha, eu vou orar por si e quer ir comigo à igreja no próximo domingo. Irmãos, já estragou tudo. Porque há tempo para tudo. Imaginem uma senhora que diz, olha, eu estou grávida. Vamos para o hospital. Calma, afinal faltam 8 meses. Que pressa. Deixa a criança crescer, desenvolver. Quer ir logo e batizar logo e fazer tudo. Calma, deixa o tempo de vida acontecer. E o Senhor acrescentava, e o Senhor, irmãos, Ele tem acrescentado, e os irmãos podem ter a certeza, se nós seguirmos o modelo que Jesus deixou para a igreja, Ele vai acrescentar muitas pessoas. Muitas pessoas. E não vamos ser nós, não vamos dizer assim, eu fiz um esforço e eu consegui. Vamos dizer assim, olha, foi Deus que fez isto. Porque eu apenas falei, uma circunstância, eu orei, mas quem fez foi Deus. A seguir. Então, o convite agora para todos nós que estamos aqui para terminar. Se está aqui alguém que ainda não está integrado num pequeno grupo, célula, integre-se agora no ano de 2025. Integre-se. Não é forçado. Se o irmão quiser só vir para assistir, pode vir, não há nenhum problema. Mas se quiser dar um passo maior de comunhão, integre-se. Nós temos 8 ou 9, não é? Casas que estão abertas. Há de haver uma mais perto de si, integre-se. Se já está integrado, que é a maioria da igreja, leve muito a sério a sua participação. Por exemplo, seja assíduo. Mas nós não podemos ter uma reunião numa casa que num dia está tudo atulhado de gente, no outro dia estão 2. Não pode ser. Tem que haver um compromisso. Não é? A gente só não vai quando, sei lá, houve um problema, tive um problema. Qual foi? Fui atropelado por um caminhão de tiro. Bom, aí está certo. Não é? Outra coisa, ore. Participe no grupo. Ore. Visite.
telefone, faça qualquer coisa, mexa-se, trabalhe. Use os dons espirituais. Irmãos, nós não podemos continuar a dizer assim, o Senhor deu-me dons há 5 anos. Sim, mas e o irmão usa os dons? Não. Então, onde é que estão? O que é que adianta? Recebeu os dons, não os usa. É assim, eu tenho um carro, onde é que está? Na garagem. E já andou nele? Andei uma vez ou 2, mas está lá. Tem que usar os dons. E ajude os mais novos a integrar-se. Então nós estamos a receber irmãos novos na fé, alguns foram batizados recentemente, outros estão até ali embaixo a receber o curso bíblico. E então nós vamos ajudar estes irmãos a integrar-se. Não vamos estar a fustigá-los com palavras e doutrina. Fale muito pouco, muito pouco. Apenas seja ao lado, ajude. E não seja a dar lições de moral a ninguém. Deixe que o Espírito Santo trabalhe. E vamos ver o que é que o Senhor vai operar. Amém?